Olá, o meu nome é João Antônio, eu sou advogado e contador e trabalho na cidade de Curitiba, no Paraná. Hoje eu vou fazer um vídeo extremamente útil aos senhores. Por quê? Porque eu vou tratar da adjudicação compulsória. Vejam bem, o que é e para quem interessa esse vídeo? Então vamos lá. A adjudicação compulsória, na verdade, ela interessa para quem? Ela vai interessar para quem tenha, por exemplo, uma escritura definitiva, mas não conseguiu registrar. Um outro exemplo, e bastante usual, as pessoas compram por contrato escrito, digamos assim, reconhecem firma, porém não recebem as escrituras. Também ele será útil para todas aquelas pessoas que fizeram a compra, seja por escritura ou por contrato de imóvel urbano ou terreno rural. Também para a pessoa ter direito a esta ação, ele tem que comprovar o pagamento integral decorrente da aquisição. Um outro detalhe importante e de certa forma gerou uma controvérsia é se o contrato de compra e venda precisa ou não ter sido averbado lá na matrícula do imóvel. Resposta: não. Hoje, o melhor entendimento dos tribunais é no sentido de que se existir averbação, ok, se não existir é irrelevante, tá bom? Dito isso, então vamos lá. O que é, na verdade, na prática, a adjudicação compulsória? Então, esta adjudicação é uma ação a ser proposta por quem comprou um terreno, seja ele urbano ou rural. Então ele tem um contrato de compra e venda, ele comprou, pagou, então ele adquiriu esse direito real em relação ao imóvel, porém na prática ele não recebeu a escritura. Então esta adjudicação, na verdade, ela vai substituir uma escritura deficitária, ou se não existir escritura, a decisão do juiz, chama-se carta adjudicatória, na verdade ela vai entrar, digamos assim, dentro do registro do imóvel, como se fosse ou no local da escritura. Outro detalhe importante que todos precisam saber é que para que seja possível propor a ação de adjudicação compulsória, o lote ou o terreno, o apartamento, por exemplo, ele precisa obrigatoriamente ter registro de imóvel. Então, sempre as pessoas se questionam, é o seguinte: tá, eu comprei, por exemplo, um terreno numa invasão. Ele pode, neste caso, propor uma adjudicação compulsória? Resposta: não. A dúvida é por quê? Porque para se propor a adjudicação compulsória, o terreno, objeto da ação que se quer receber a escritura, ele precisa ter matrícula, tá ok? Outro detalhe importante: quem pode propor a ação de adjudicação compulsória? Então, vamos lá, o comprador que comprou e pagou o valor do imóvel, veja bem, ele comprou, pagou e tem a prova, combinado? Outro detalhe: no contrato de compra e venda ou na escritura, tem que ter previsão ou não ter cláusula de arrependimento. Então, se tiver cláusula que uma das partes possam se arrepender do negócio, não cabe ação de adjudicação compulsória, ok? Um outro detalhe importante que muitas pessoas se perguntam é assim: eu comprei o terreno, paguei, tenho documento, eu posso ceder esse direito e uma terceira pessoa propor a ação de adjudicação compulsória? Claro que pode. A cessão de direito é perfeitamente legal e pode sim, digamos assim, o A que comprou o terreno vender para o B e o B propor a ação de adjudicação compulsória. Neste caso, já lhes observo de que o novo comprador, quando propuser a ação, terá que levar o contrato originário mais o contrato dele, tá ok? Um outro detalhe importante nesta ação é assim: contra quem a ação será proposta? Então vejam bem, primeira coisa,
Claro, a ação será proposta contra o proprietário que vendeu, digamos assim, o imóvel. Ele tinha condições de escriturar, porém não o fez, tá ok? Um outro detalhe importante, também esta ação é possível ser proposta contra um terceiro. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o A, que é proprietário, digamos assim, de um prédio em construção, tenha vendido as unidades habitacionais. Ótimo. No curso da construção ele vendeu o prédio inteiro para o B. A pergunta é, quem é o dono do prédio hoje? O B. Então, a ação de adjudicação compulsória também pode ser proposta, digamos assim, contra o terceiro que tenha, digamos assim, no momento da propositura da ação, a obrigação de escriturar aquelas unidades, ou vamos assim dizer, aquele imóvel, tá ok? Um outro detalhe importante é assim, em que circunstâncias esta ação seria proposta? Senhores e senhoras, assim, a ação de adjudicação compulsória, ela é proposta sempre que houver recusa, sempre que houver retardamento, sempre que o vendedor, digamos assim, estiver fazendo corpo mole, ou por motivos outros, A, B, C, ele acaba não fazendo a escrituração. Então, nesta circunstância, o juiz, através de um mandado, ele reconhece o direito do comprador a receber de maneira legítima a sua escritura, e por carta de sentença, chama-se carta adjudicatória, ele manda que o cartório de registro de imóvel, ele determina que transfira para o comprador o seu imóvel e digamos assim, essa carta, ela tem o mesmo efeito de uma escritura, tá ok? As pessoas se questionam e me perguntam assim, quanto tempo demora uma ação de adjudicação compulsória? Senhores, é uma ação rápida. Aí vocês vão perguntar, por que é rápida? Ela é rápida por 3 motivos. Primeiro motivo, ela tem um procedimento, digamos assim, ela tem um tipo de tramitação especial que se chama rito sumaríssimo, ou seja, digamos assim, uma tramitação reduzida. Este é um detalhe. O segundo detalhe é assim, vejam os senhores que a prova necessária para, digamos assim, o reconhecimento do direito é a própria coisa escrita. Digamos assim, o comprador já tem o documento escrito, ele não precisa chamar o vizinho, o compadre, a comadre que testemunhou o negócio, não precisa. A lei diz assim, precisa do documento escrito. E aí eu observo, antes de concluir o tópico, assim, sempre que o senhor ou a senhora estiverem comprando um imóvel, que no futuro tenham que receber escritura, tomem 2 providências. Primeiro, façam através de documento escrito e depois vocês reconheçam firma como verdadeira de todas as assinaturas das pessoas. Tá ok? E vamos voltar então ao terceiro motivo que eu falei. Vejam bem, como as provas já estão no próprio documento de compra e venda, então o juiz simplesmente recebe, digamos assim, a defesa digamos assim, do vendedor, e se ele não apresentar um motivo plausível, digamos assim, um motivo firme, o juiz automaticamente reconhece o direito e entrega a carta de sentença em favor do comprador, tá ok? Uma coisa que atormenta muita gente, e isso é maravilhoso que seja aqui esclarecido, qual é? As pessoas se perguntam e me questionam assim, mas João Antônio, eu comprei, eu estou com um contrato de compra e venda, todos os recibos faz 5, 10, 20, 50 anos. Tem prazo para fazer a ação de adjudicação compulsória? Senhores, aqui está a notícia. Não existe prazo. Esta ação é imprescritível. Por quê? Porque dentro dela, dentro da compra e venda, tem um núcleo de reconhecimento de um direito real. E o direito real, ele se abraça à pessoa. Então, notícia boa, não tem prazo. Se faz 2 anos, 1 ano, 5, 10 ou 20, tranquilo, exercitem o direito que o juiz irá reconhecer, digamos assim, o seu direito de compra e o seu direito de receber a escritura e vai mandar escriturar o imóvel nos seus nomes, tá ok? Vamos para ficar claro o conteúdo, vamos a alguns exemplos práticos. Por exemplo, vamos imaginar assim, o vendedor se recusa a providenciar a lavratura da escritura. Então, neste caso, é uma das circunstâncias que o comprador vai lá e exige dele, digamos assim, que o juiz reconheça o seu direito.
Ok? Vamos usar um outro exemplo. O vendedor, depois da venda, ele acaba falecendo. Tudo bem, todos somos falíveis. O vendedor faleceu e não entregou a escritura. Só que vejam bem, ele tinha assumido por contrato escrito e ele também já tinha recebido o pagamento, então ele tem a obrigação de transferir. Então, como ele não transferiu em vida, a ação será proposta contra quem? Claro, será proposta contra os herdeiros. E daí a lei diz que os herdeiros é que devem cumprir a obrigação assumida pelo pai ou pela mãe, no nosso exemplo aqui, aquele que faleceu. Tá ok? Um outro exemplo corriqueiro, e isso é muito importante, é assim. Pensem assim, a pessoa é dona de um terreno. Vamos dar um exemplo de um terreno. É dona de um terreno. Anunciou, vendeu, fez o documento escrito, reconheceu a firma como verdadeiro, recebeu todo o dinheiro e se mudou. E o comprador perdeu o contato com o vendedor, vamos assim dizer, o vendedor sumiu ou não está sendo localizado. Existe uma situação especial, e também eu mesmo já tive que me envolver em processo dessa natureza, que funciona mais ou menos assim. A ação de adjudicação compulsória também é uma ação que o vendedor usa para forçar o comprador a receber a escritura. Vamos dar um exemplo. É comum que pessoas com dificuldade de nome, por os mais diversos motivos, eles comprem um imóvel, paguem e antes de receberem definitivamente a escritura, eles acabem, vamos assim dizer, sumindo, morrendo, desaparecendo ou mesmo ficam fazendo o corpo mole para receber o documento. Nestas circunstâncias, o vendedor pode usar da ação de adjudicação compulsória para forçar o comprador vir receber o documento, ou se ele não vier ou não tiver um legitimado para receber, o juiz expede a carta de adjudicação e transfere o imóvel do nome do vendedor para o nome do comprador. Aí ele pode estar sumido, aí já é um problema dele. Isso acontece corriqueiramente, por exemplo, em situações onde que fica uma carga tributária, fica pagando impostos e os vizinhos reclamam, fica imóvel abandonado. Então, digamos assim, o vendedor, para se desvencilhar do problema, ele acaba usando a adjudicação compulsória como uma ação que força o comprador a receber a escritura. Tá ok? Fechando o assunto, talvez os senhores se questionem assim. Num primeiro momento, esta ação parece simples, mas eu confesso aos senhores que dá para escrever um livro só sobre adjudicação compulsória. Então aqui eu passei uma síntese para os senhores. Documentação. A documentação é trivial: identidade CPF de quem compra, identidade CPF de quem vende, os comprovantes de residência e, claro, o nosso documento de compra e venda, aonde que tem uma prova de que efetivamente o comprador comprou, pagou e não recebeu o documento legal. Para que não fique, digamos assim, uma dúvida no ar, eu falei lá atrás, e lembrei agora, de que eu disse que esta ação também cabe quando o comprador recebeu a escritura e não pôde averbar. Exemplifico para que fique claro. Vamos a um exemplo. É normal que os cartórios da vida façam as escrituras, se por lapso ABC, acabem cometendo algumas incorreções. Chega no registro de imóvel, o registro de imóvel quer uma exigência, ele baixa uma exigência, diz: olha, eu quero que você conste tal e tal e tal coisa. Chama o vendedor, no nosso exemplo, não encontra mais o vendedor. Aí complicou tudo. Então, nestas circunstâncias, para ficar claro o conteúdo, o comprador, mesmo tendo em mãos uma escritura de compra e venda, porém sem condições de ser averbada, ele propõe a ação e o juiz manda transferir a força. Tá ok? Muito bem. Se os senhores gostaram do conteúdo, por favor, se inscrevam no canal. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza ele será útil para milhares de pessoas. Deixe o seu gostei e até o próximo vídeo.